Vamos falar sobre o Valdemar Costa Neto. Chama a atenção. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse em uma nova inserção do partido na TV, uma propaganda do PL, que quer Jair Bolsonaro como candidato para 26. Eles não desistiram, muito pelo contrário, estão retomando isso, cheios de esperança de que Bolsonaro poderá ser candidato. É importante dizer que Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Mesmo assim, o presidente do PL diz, Duas nós vezes. queremos... Oi? 2 vezes. 2 vezes, 2 vezes. E ele diz, abre aspas, nós queremos Bolsonaro candidato a presidente pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é ele, Bolsonaro. Ele quem vai decidir quem ele quer para presidente. Devemos isso a ele. Quem tem voto é ele. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. Foi o que disse Valdemar Costa Neto na propaganda. E aí? Bom, querer eu também quero. Eu quero deixar claro a todos que eu quero um Patek Philippe de ouro rosa, que eu já vi, né? Inclusive, se algum milionário quiser me mandar de presente, pode mandar, né? Prometo em troca nada. Prometo usar, assim, ficar super bonito com um Patek Philippe rosa, né? Querer é livre. Precisa ver se pode, né? Se consegue. É claro que ele sabe que o Bolsonaro não será candidato. Isso é uma tática para manter o bolsonarismo unido, né? É, Cola um pouco que o Bolsonaro, obcecado como ele é pelo Lula, ele, se você olhar, ele mantém a tática que o Lula usou, né? Quando o Lula foi preso, inelegível, só que o Lula ainda havia recursos pendentes, né? Da condenação do Lula. Porque não era uma condenação na justiça eleitoral, inclusive, né? Então havia recursos pendentes ainda, e tanto é que o TSE julgou a elegibilidade do Lula ou não, né? Mesmo com o Lula condenado na esfera penal. E o Lula dizia, o candidato e o PT, o candidato é o candidato é o Lula, na última hora. Sabendo que não iria acontecer, e o PT também sabia que não, né? O Lula indicou o Haddad, que foi o que deixou o Ciro surtado, né? Porque o Lula indicou o Haddad e o Andrade, como a gente lembra, muita gente chamava o Andrade, com a indicação do Lula, o Haddad foi parar no segundo turno. E teve um bom desempenho, teve mais de 40% dos votos no segundo turno, né? Numa eleição que era impossível de ganhar, considerando as coisas como um vinho, né? Então, o Bolsonaro repete a tática nesse sentido de o candidato é Bolsonaro, o candidato é Bolsonaro. Porque o candidato sendo Bolsonaro não aparece nenhum outro, e o próprio Costa Neto, Valdemar, né, ele entrega o jogo. Ele diz: o candidato é o Bolsonaro, ou quem Bolsonaro indicar. Então, pronto. Bolsonaro tem o controle da sucessão no que respeita ao PL. Fica claro que o candidato será, né, do PL, do bolsonarismo. Obviamente, quem Bolsonaro quiser. Isso é um recado aos demais candidatos, né? Quer dizer, ou vocês se ajoelham, ou não tem saída. Sou eu, o candidato é ele. Então, por exemplo, um direitista como o Ronaldo Caiado. É um cara, sem dúvida, de direita. Mas ele transita numa faixa própria. Ele não é bolsonarista. Ele pode se associar ao Bolsonaro, teses, não sei o quê, mas ele não é bolsonarista. Ele tem a sua própria história, não é? Só seria candidato se o Bolsonaro dissesse que sim. O Zema, bom, esse eu acho que de qualquer modo descartado, mas mesma coisa, né? E o candidato, todo mundo sabe, hoje é o Tarcísio. Vai depender muito do governo Lula. Em quê?
Se a situação continuar como está, né, tá um meio a meio aí, aprovação, reprovação, né, não estou falando ótimo e bom, estou falando aprova, reprova, né, que é o que interessa, de verdade, né, que é o conceito com que se lida no mundo afora. Né? Aprova ou reprova? Está meio a meio. Pouquinho mais de aprova do que de reprova. A análise que se faz é, bom, aí um Tarcísio conseguiria, porque vem com o apoio da extrema-direita, terá o apoio unânime, já tem, da esmagadora maioria dos meios de comunicação, já tem hoje, né? Especialmente em razão do mau humor desse pedaço da opinião pública com a economia, injustificado, mas está aí. Então, o Tarcísio teria condições e você tem aí uma eventual volta do bolsonarismo revigorado, né? E aí sim, Tarcísio na presidência, um Congresso que será um Congresso que continuará conservador, então aí se pode tentar, né, todas as anistias do mundo e não sei o quê. Nessa circunstância poderia haver mais boa vontade, se imagina no Supremo, porque tudo isso pararia no Supremo, as anistias e não sei o quê. Então, um pouco é o cenário que essa gente tem. Mas para que esse cenário venha, né, é preciso que se mantenha a fantasia de que Bolsonaro é candidato, de que reverter a inelegibilidade dele é possível, né? Não é possível, não vai acontecer, né? É, abaixo de zero. Né? Ah, não, mas e se houver mobilização, e se houver a mobilização que eles imaginam que teria de haver, não, aí qualquer que fosse, não vai haver essa reversão. Isso é uma tática. Isso é uma tática para conservar na mão do Bolsonaro a decisão. Também serve como uma trava ao Tarcísio, para que não ouse, digamos assim, tentar fugir do controle. Hum? Eles sabem que o Tarcísio, por natureza, é um pouco mais amplo do que o Bolsonaro, né? Ele conversa já hoje com um círculo um pouco maior, né? É, tem a simpatia de alguns setores que com o Bolsonaro não tem muito trânsito, né? Eu insisto, quando o Tarcísio vai jantar na casa do Luciano Huck com o Roberto Campos Neto, considerando o Luciano quem é, né? Ele não é só um apresentador de televisão da maior emissora do país. Ele também é uma voz política, com anseios presidenciais. Transita numa classe média, de centro-direita, com discurso voltado para o social, né? O entendimento da direita democrática sobre a questão social, né? Que é uma mistura ali de assim de incentivo de apoio institucional, mas tem muito de incentivo à autoajuda, de autoajuda, de incentivo ao empreendedorismo, essa coisa meio, meio atrapalhada, mas de qualquer modo tem isso, né? Tem isso, né? Depois você pode ir lá e dar 1 milhão também, junto com o carnê, enfim, tem. Mas de qualquer modo, e com valores progressistas, né? Eu li em algum lugar que o Luciano bateu no PL do estupro, né? Nem poderia ser diferente, né? Mas o Tarcísio vai lá jantar com ele. O Bolsonaro não iria. Hum? Então, isso é. Não estou tomando o Luciano como pessoa, estou tomando o Luciano como um exemplo. Né? Então, há essa construção, é ele o candidato. Agora, o Bolsonaro tem medo que isso fuja, digamos,
Tarcísio não pode ser um candidato que independa de Bolsonaro. Porque se ele for um candidato que independa de Bolsonaro, ele vai querer se livrar do Bolsonaro. Ele não pode se livrar do Bolsonaro. O Bolsonaro está dizendo, não, é comigo até o fim. É comigo até o fim. É meu refém, né? Mutatis mutandis, está acontecendo isso com o prefeito de São Paulo. Ele tentou ser o candidato de uma, se não de uma frente ampla, pelo menos de um arco de alianças, que tem até gente ali de centro, não sei o quê, né? E ter o bolsonarismo junto. O Bolsonaro falou: assim não serve. O vice tem de ser um ultra-reacionário que, inclusive, fez discurso golpista. É isso. É isso que a gente quer. E ele vai impor o vice, né? E ele vai impor o vice, não tem jeito, né? É o prefeito. Então, na verdade, essa declaração do Valdemar é mais uma declaração: vamos controlar Tarcísio. Lembrando, aliás, eu preciso rememorar isso, porque a minha memória está me indicando, é verdade. Depois procurem. Mas Valdemar e Tarcísio, não, digamos, eles não são da mesma enfermaria, não, viu? No DENIT, eu tenho memória do Tarcísio botando para correr gente do Valdemar. Hum? Lembre-se que o Valdemar tentou engolfar Tarcísio recentemente e não conseguiu, né? Anunciou, inclusive, a filiação dele ao PL, que não aconteceu. Foi uma filiação que tentaram fazer via imprensa, né? Então, essa declaração aí não é para falar que Bolsonaro é candidato zorra nenhuma, porque ele não vai ser. É para segurar a sucessão, claro, no que diz respeito ao PL na mão do Bolsonaro e da direita, para manter a mística nas redes sociais e para avisar o Tarcísio. Ou é aqui com a gente, ou não será. Hum? Melhor a reeleição do Lula do que a eleição de um ingrato.